Finalmente, uma trégua foi acertada no Sudão, claro, pelo menos de maneira provisória. 7 dias, do dia 4 ao dia 11 de maio, a gente vai ter um período de negociação para tentar estabelecer a paz entre as tropas do general Al-Burhan e de Radan Dagalo, líder da RSF. O que vai acontecer no país? Notícias importantes também relacionadas a Belarus, que anuncia, na verdade, a oposição em Belarus, que anuncia que o Lukashenko cometeu os mesmos crimes que levaram Putin a ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional, então ele também deveria ser condenado, vamos entender o porquê, enquanto os Estados Unidos manda a sua embaixadora oficial da ONU, que é a Linda Thomas Greenfield, ao Brasil, a Salvador inclusive, para tentar negociar com o governo brasileiro uma reaproximação, aparar as arestas, vai? E também uma questão relacionada a um espião russo que está no território brasileiro. França é condenada por uma série de países, inclusive alguns complicados, como, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia, Venezuela, Irã, por estar abusando da violência policial, por estar reprimindo manifestantes pacíficos e, inclusive, por praticar intolerância religiosa. A Alemanha é criticada pela Rússia, porque a Alemanha garante: eu estou mandando armas para a Ucrânia, mas não para atacar os russos, e sim para a defesa. A Rússia garante que a Alemanha já está envolvida na guerra, quer ela queira, quer não. E para finalizar, a gente tem a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que é a Janet Yellen, garantindo que os Estados Unidos dará o calote na dívida em junho ou no mais tardar em julho. Por que isso está acontecendo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, menos de 70 centavos por dia, link na descrição, que você vai ter acesso a conteúdos relacionados a tudo de geopolítica, tá? Tanto nacional como internacional. A questão dos juros no Brasil, como funciona a nossa economia, aspectos relacionados, por exemplo, à reforma judicial em Israel, a crise no Sudão, o conflito em Mianmar, galera, tudo de maneira bem aprofundada, como não posso falar, claro, no meu vídeo no YouTube, né? Senão a gente teria aqui umas 6 horas de vídeo por dia. E aí, vocês apoiam a ideia? Acho não, né? E também, galera, hoje eu não vou pedir para vocês votarem no Prêmio Invest, hein? Por quê? Porque a gente já conseguiu. Aê! Fomos pré-selecionados. Estamos entre os 20 melhores produtores de conteúdo educacional da internet brasileira. E minha gratidão é toda com vocês, tá? Agradeço muito. E, galera, vocês podem perceber que minha voz, né, não tá 100% ainda. Eu tô melhorando, porque como passou o feriado, vocês sabem como funciona, né? Você fica doente no feriado, aí quando vai passando o feriado, você vai recuperando a sua saúde. Sempre, né? Então, já tô quase recuperado aqui. Acho que amanhã minha voz já tá 100%. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que aconteceu de bom aí? O que aconteceu de importante? Primeiro que a gente teve o anúncio de uma trégua, finalmente, né, que vai do dia 4 até o dia 11 de maio. A trégua entre as tropas do general Al-Burhan, exército oficial do Sudão, e do Radan Dagalo, que é o líder da RSF, o maior grupo paramilitar, cerca de 100 mil combatentes que atuam no Sudão. Para vocês terem uma noção da força desse grupo paramilitar, ele ganhou tanta notoriedade depois da Guerra Civil lá em Darfur, em 2003, em que, inclusive, ele era financiado, tinha ligações com Omar al-Bashir, antigo ditador, que sofreu um golpe pelo atual exército sudanês, e também com a ajuda da RSF, geopolítica, é o mundo da hipocrisia, seu aliado daqui a pouco é seu inimigo, né? Mas ganhou tanta notoriedade que atuou, por exemplo, pessoal, tem ligações com o grupo Wagner, domina uma série de minas de ouro localizadas no Sudão. O Sudão é um país que tem muito petróleo. Hoje mais o Sudão do Sul, né? Mas tinha muito petróleo. E tem muito ouro também. E atuou até na Guerra Civil do Iêmen, apoiando as tropas do Hadi, que eram mais ligadas à Arábia Saudita. Na prática, aconteceu, né? A gente tinha um ditador, Omar al-Bashir, que ficou até meados de 2019, quando teve um golpe militar e civil. A ideia era, os militares comandariam por 2 anos, os civis por 2 anos, e teremos convocações de novas eleições. De 2019 até 2021, o general Al-Burhan comandou o país, e quando chegou a hora de passar a vez para o primeiro-ministro civil, ele alegou que era um governo muito fraco, tentou convencer ele a passar o seu poder para os militares, ele se negou, tá? E os militares tomaram a força com a ajuda da RSF. A RSF, que é esse maior grupo paramilitar. Só que agora a RSF está pedindo um pouco mais de representatividade. Está falando que o exército sudanês está querendo anular a RSF, por saber que é um grupo quase tão mais importante, menos, né? Mas bem importante, assim como são os militares sudaneses. No final das contas, galera,
essa guerra, apesar do Sudão já ter acontecido várias, né? Separação do Sudão em 2011, antes disso, cristãos eram perseguidos, região em Darfur, por exemplo, perseguição à minoria étnica. Dessa vez está acontecendo em Khartoum, que é a capital do Sudão. Então, por isso que está chamando muito mais atenção, porque é uma região muito importante, um país muito grande, tem muitos recursos. Para vocês terem uma noção, a ONU está estimando em cerca de 800 mil refugiados até a finalização, a resolução desse conflito. Tá? Então essa trégua vai ser importante, mas eu não vejo, tá, grande mediação dos países do mundo. Essa é a verdade, infelizmente. Outra notícia importante agora que mexeu, tá ligado à oposição em Belarus ao Lukashenko. Tô falando, pessoal, do Latushko, que ele é o cara que denunciou para a Unicef, uma organização ali da ONU, responsável pelo direito das crianças, da educação, que o Lukashenko estaria cometendo os mesmos crimes que levaram o Putin a ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional na Corte de Haia. Para quem não sabe, pessoal, o Putin ele foi condenado por cometer crimes de guerra, coisas que feririam os acordos de Genebra assinados no final da década de 40. Na prática, o que o Putin cometeu? Primeiro, atentou contra a infraestrutura de civis, saneamento, eletricidade e abastecimento, e em tese, pessoal, numa guerra é militar contra militar. Tudo que sai disso deve ser condenado como crime de guerra. E também por ele ter roubado, sequestrado, segundo denúncias da Ucrânia e da ONU, inclusive a própria Universidade de Yale, que é uma universidade americana que embasou grande parte desses estudos, tá? Ter roubado crianças e ter levado essas crianças para a Rússia. Pessoal, isso de fato aconteceu? Segundo a Rússia, sim, só que não é que eles roubaram. Foram crianças que foram deixadas como órfãs porque seus pais morreram no conflito ou porque simplesmente abandonaram o país. A ONU e a Ucrânia falam justamente o contrário. E segundo, pessoal, o Latushko, que é essa oposição ao Lukashenko, uma coisa muito similar acontece também na Bielorrússia e deve ser alvo de investigação. A Ucrânia anunciou que, pelo menos até o momento, pessoal, não tem parâmetros para fazer uma investigação, para confirmar, assim como confirmou quando foi com os russos, e a Unicef demonstrou preocupações, embora não tenha ainda criticado, né, ou condenado o Lukashenko. Vale lembrar que a Bielorrússia alega que sim, isso acontece, né, Belarus alega que sim, isso acontece, mas que eles não estão condenando, que eles não estão sequestrando, roubando. O que eles estão fazendo é um programa social para ajudar os órfãos de Donbass. Estima-se, galera, mais de 1.050 só em 2023, tá? Que vão ir para Belarus. E, inclusive, tá? Algumas lideranças locais garantiram que não é a Corte de Haia ou o Tribunal Penal Internacional que vai impedir que um benefício, um programa social, segundo Belarus, claro, tá? Seja feita em defesa das crianças ucranianas de Donbass. Tivemos notícias importantes também relacionadas aos Estados Unidos, que acho que está acordando um pouquinho, né? Vendo que está perdendo aí influência na Ásia, na América e tal, e convocou a sua embaixadora, conhecida, galera, como Linda Thomas Greenfield, embaixadora na ONU, para fazer uma visita ao Brasil. Pois é, nessa visita, aparentemente, pelo menos as notícias oficiais até agora, né? Ela não vai se reunir com Lula, exatamente, mas vai se reunir com membros do alto escalão do Brasil. Na prática, para tentar negociar alguns pontos sensíveis. Por exemplo, a questão climática. A gente sabe, pessoal, que por enquanto o Brasil, ele anunciou a promessa, né? Na verdade, os americanos anunciaram a promessa de 500 milhões de dólares nos próximos 4 anos, dissolvidos em 4 anos. Pô, a promessa do governo Biden na sua campanha eleitoral eram 20 bilhões de dólares para a defesa da Amazônia. 500 milhões em 4 anos, sendo que está no último ano de mandato, convenhamos que ainda não é do agrado do Brasil. Pelo menos não está cumprindo a promessa, né? Outro ponto sensível está ligado a tentar escutar a proposta brasileira. E aí entendo, tá? Aqui sai da informação, entra na especulação. Eu não acho que ela tá vindo porque ela realmente acha que o Brasil pode ser uma liderança, uma mediação pela paz e tal. É mais pra assim, Brasil, vocês ficaram chateados, né? Porque quando o Lula falou em Clube da Paz, o Biden não deu muito ouvido lá na época, na viagem Brasil e Estados Unidos. Então, beleza, ó. Tô aqui, vai, Brasil. Falei, vai. O que é esse Clube da Paz? Falei que eu quero ouvir, vai. Quais são as suas propostas e tal. Não porque os americanos vão de fato seguir, mas muito mais porque eles querem escutar o que o Brasil tem para falar. Talvez não para respeitar, mas sim para tentar demonstrar uma certa parceria geopolítica. E também anunciou que vai pretender resgatar um espião russo que está erradicado no Brasil. Eu estou falando para vocês, pessoal, do Sergei Cherkasov, né? Ele é um estudante brasileiro
que foi estudar em Washington e supostamente ele teria roubado informações oficiais do governo americano acerca dos ucranianos. Ele voltou ao Brasil, inclusive, galera, aqui no Brasil, né? Ele recebeu o nome de Victor Miller Ferreira e ele foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. Quando ele foi preso, encontraram um diário com uma história de como que era o seu personagem, né, que ele escreve. Ele namorou, por exemplo, uma garota brasileira, pessoal, durante mais de 9 meses, tá? Quando ele estudou nos Estados Unidos também, ele roubou ali informações, enfim, ninguém desconfiava, né, sempre isso, que o cara era um espião russo e no final das contas, ele, depois de negar durante um tempo, alegou que sim, ele realmente era. Os americanos estão vindo pra cá porque eles também querem a extradição desse espião russo. Será que o Brasil vai liberar, pessoal? Não sabemos. É fato que o Brasil, muitas vezes, dá um certo pano pra manga, vai, pros americanos, por dar alguns benefícios sem exigir uma reciprocidade. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Brasil vai receber, dentro de um futuro próximo, exercícios militares com os americanos na selva amazônica. Agora, quando que os americanos vão ter a oportunidade de treinar combate numa região de selva? Pô, concorda que é um baita benefício que o Brasil está dando para os americanos, mas não existe uma reciprocidade em nível tão alto. E aqui, galera, nada contra os americanos, tal, né? Pô, mas se a gente tá dando um benefício tão grande, vamos exigir alguma coisa de volta. Se fosse os russos, os chineses também, mesma coisa, tá? Fica aqui minha pequena criticazinha aí, vai, à postura brasileira. Outra notícia que rolou, galera, bem importante, tá ligado à França. A França que foi denunciada na ONU, tá? A gente teve, no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e você sabe que a França está passando por uma série de questões internas ali, assim como o Reino Unido, assim como a Alemanha, assim como o Canadá, galera. O Canadá, 1/3 dos servidores públicos estava em greve, que foi finalizado recentemente, tá? Agora a França está passando por essa questão da reforma da Previdência, a própria agência de investimento, Fitch, fez a França deixar de ser um país AA para ser um país AA-, ou seja, perdeu credibilidade, porque a população não está apoiando as reformas estruturantes, e nesse momento a França teve o dia do 1º de maio e os trabalhadores foram sair para se manifestar, porque o ministro das Finanças, inclusive, galera, olha as coisas, né? O cara acabou de escrever um livro erótico. Pô, galera, nada contra livros eróticos e tal, tá? Mas, pô, o ministro das Finanças, nesse momento de uma convulsão social no país, escrever um livro disso, é óbvio que a galera vai tirar sarro, vai brincar, essas coisas, né? Que é o que tá rolando na França, tá? Mas, enfim, E ao mesmo tempo, se a população saiu para manifestar as ruas, o que vai dificultar ainda mais a aprovação de novas reformas. E é fato que a polícia francesa vem agindo com maior violência, as manifestações elas são muito fortes na França, né? A causa trabalhista é muito forte em alguns países europeus, inclusive na França. E também há casos de raça, não posso falar aqui no YouTube, né? Também há casos de intolerância religiosa, e por conta disso uma série de países fizeram condenações à Rússia. E aqui, cara, países assim, desde Estados Unidos e China, criticando o racismo, não posso falar, né, que existem na França, e a intolerância religiosa. Galera, desculpa, mas se tem países que perseguem islâmicos, que praticam atos de raça, né, enfim, né, são China e Estados Unidos, né? Brasil e Japão, galera, também condenaram, que são países que também não têm a ficha muito limpa, tá? Rússia, Irã e Venezuela condenaram, inclusive, falando, a Rússia falou isso, tá? Que é inaceitável uma polícia impedir que manifestantes de maneira pacífica se manifestem em favor de uma causa. A Rússia falou isso. E aqui de novo, né? Ah, professor, só a Rússia faz isso, os americanos também fazem, tá? O mundo faz. O mundo é a hipocrisia em si. Tudo bem? Mas só uma notinha aqui pra vocês, porque a França, talvez um dos países mais hipócritas do mundo, agora também está sendo condenado pelos outros países, também de maneira bastante hipócrita. Outra notícia que movimentou, galera, tá ligado à Alemanha. A Alemanha a gente sabe, né? Recentemente, por exemplo, a gente viu que a Ucrânia atacou algumas posições na Rússia e o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, falou que não é nenhum problema nisso, porque a Ucrânia se defendendo contra o invasor russo. Nisso, Medvedev, e quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né? Sempre que ele fala, lá vem bomba, ele fala assim, não tem nenhum problema a Ucrânia atacar a Rússia. Assim como não tem nenhum problema os russos fazerem um novo desfile em Berlim, por exemplo. Dando aquela pitadinha, né? Aquela pitadinha histórica, aquela provocadinha histórica contra os alemães. E nisso ficou um momento de tensão. Pô, será que a Alemanha, então, é favorável à Ucrânia atacar a Rússia? Foi o que o Boris Pistorius falou. O Olaf Scholz, primeiro-ministro, o pessoal se pronunciou de maneira oficial, falando que não, tá? Que o compromisso que a Ucrânia assumiu com a Alemanha foi que as armas que estão sendo recebidas não serão utilizadas para ataque, somente para defesa. Só que daí o Peskov, ele falou, olha,
Alemanha, sinto muito, mas não tem como vocês garantirem que isso de fato vai acontecer. Porque a partir do momento que vocês dão arma para os alemães, para os ucranianos, eles vão usar o seu bem entender. Então, se eles quiserem usar, por exemplo, o Leopard 2, etc., né, para atacar posições que antes eram da Rússia, eles vão conseguir. E tem mais. Alemanha, eles não vão atacar a Rússia, né? O que você, Alemanha, considera que é a Rússia? O Peskov falando, tá? Porque eu considero que Donbass é uma região hoje que pertence à Rússia. E aí, a Ucrânia está atacando o Donbass, com o Leopard 2, com munições, com equipamento cedido pelos alemães. Então, Alemanha, vocês estão cada vez mais no conflito, tanto direto quanto indiretamente. Falou ainda da questão dos treinamentos. Alemanha, Reino Unido, Itália, Estados Unidos, são todos países que treinaram militares ucranianos e querem falar que são isentos, que não estão participando do conflito? Estão, sim, tanto diretamente quanto indiretamente. E para finalizar, galera, a última notícia, que eu já tinha trazido aqui há dois meses atrás, quando ela se pronunciou, né? E aparentemente a situação não mudou muito. Eu tô falando da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que é a Janet Yellen, que garantiu, galera, que um calote dos americanos deve vir em junho. E por que esse calote está acontecendo, né? Os Estados Unidos, ele aumentou muito os seus gastos públicos, com programas do governo Biden mesmo, né? Expansão da base monetária, programas sociais, distribuição de renda. E que nem eu falo, galera, uma situação emergencial até faz sentido, né? Para você tentar incentivar a economia, reduzir o desemprego e tal. O problema é quando isso vira uma política de governo. Isso é complicado porque é uma coisa insustentável. O Estado, se ele gasta muito, de algum lugar ele vai ter que tirar. Ou ele vai ter que se endividar para continuar gastando, ou ele vai ter que emitir papel moeda, né, que acaba gerando inflação, ou seja, todo mundo tem o seu poder de compra reduzido, ou ele vai ser obrigado a aumentar os impostos, que é uma coisa que também não faz muito sentido agora, pelo menos na política americana, às vésperas de um processo eleitoral. Então a Janet Yellen, galera, garantiu que não existe mais espaço fiscal para sustentar os Estados Unidos. Inclusive, ela mandou uma carta aos representantes do poder legislativo nos Estados Unidos, falando que é necessária a aprovação de uma nova reforma, de um novo modelo que aumente o poder de endividamento dos Estados Unidos. Eles têm lá como se fosse uma espécie de, não é exatamente, né? Mas um teto da dívida pública, um teto de gastos, entre aspas, como funcionava mais ou menos no Brasil antes do recente arcabouço fiscal. E dentro dessa premissa, se os americanos chegarem no limite tanto, eles não podem gastar mais. E aí não vai poder fazer programas sociais, pagamento de servidores públicos, vai gerar um caos no país. O Kevin McCarthy, republicano, alega que aprovar o aumento do teto pode gerar ainda mais uma irresponsabilidade fiscal para os Estados Unidos e comprometer as finanças americanas. Os democratas consideram que, na verdade, como o Kevin McCarthy é um republicano, ele está indo contra o Biden, e não por questões econômicas, e sim por motivações políticas, para instalar um caos no país e fazer com que, claro, o presidente ele perca popularidade. Galera, convenhamos, imagina os Estados Unidos em junho, julho, sem conseguir pagar o funcionário, sem conseguir fazer os programas sociais. Pô, às vésperas do processo eleitoral, vésperas entre aspas, né? É óbvio que isso vai comprometer bastante a popularidade do governo Biden. Tudo bem? Inclusive, ela falou que esperar até o último minuto para fazer a aprovação dessa reforma pode comprometer ainda mais a credibilidade dos Estados Unidos, vai ficar numa situação insustentável politicamente, inclusive, que pode levar ao enfraquecimento do dólar e, claro, ao comprometimento dos Estados Unidos como a principal potência geopolítica e econômica do mundo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.